No calor úmido do recôncavo baiano, por volta de 1780, o engenho Santo Amaro se erguia como um colosso açucareiro. O ar pesado carregava o cheiro doce e enjoativo do melaço fervente, misturado ao aroma terroso do tabaco cultivado nas terras adjacentes. Sons ininterruptos de trabalho ecoavam, o ranger ensurdecedor das moendas, o bater constante dos chicotes nas senzalas superlotadas e, ao longe, os lamentos abafados de quem sofria. Na casa grande, o silêncio opressor contrastava com a agitação frenética da senzala, onde vidas eram medidas em mais um dia de sol escaldante, e esperanças se esvaíam com a mesma rapidez com que o suor escorria. Dona Isabel, a senhora do engenho, observava o movimento da varanda, seu olhar penetrante parecendo capturar cada detalhe daquela paisagem construída sobre o labor alheio. Seus pensamentos, porém, estavam longe do canavial. Um pressentimento sombrio pairava sobre a propriedade, um prenúncio de que a aparente estabilidade daquele sistema desumano estava prestes a ruir. O acúmulo de dívidas, o orgulho ferido de seu marido, o senhor de engenho e a crueldade desenfreada com que os africanos eram tratados criavam uma atmosfera carregada, pronta para explodir. Um simples boato, um olhar de desafio, um pequeno furto no depósito de açúcar poderia ser a faísca que acenderia o inferno. A notícia da venda iminente de um grupo de escravos para o sul, separando famílias cruelmente, seria o catalisador que mudaria tudo para sempre, transformando a rotina de sofrimento em uma tragédia de proporções incalculáveis, um capítulo sombrio na história da região que faria gemer a terra. A fragilizada esperança da família de escravos, antes ancorada na rotina de trabalho árduo na Fazenda Esperança, em Pernambuco, desmoronou com a notícia aterradora. Os irmãos Joaquim, de 16 anos, e Maria Clara, de 14, filhos de Ana, crioula da própria fazenda, oriunda de uma linhagem de escravos que já ali nasceram, juntamente com o pequeno Tiago, de apenas 8 anos, seriam vendidos para o Rio Grande do Sul. A notícia, sussurrada com medo pelos corredores da senzala, não tardou a chegar aos ouvidos de Ana. O senhor de Francisco, um homem de meia idade, mais conhecido por sua rigidez implacável do que por qualquer traço de compaixão, e cuja fortuna provinha da vasta produção de cana-de-açúcar da fazenda, não via neles mais do que mercadorias a serem negociadas. A propriedade, extensa e bem organizada, com seu engenho barulhento a moer a cana sob o sol inclemente, era o palco de um poder absoluto, onde a vontade do Senhor era a lei. A lei imperial, em seu torpe silêncio para com a desumanidade inerente ao sistema, permitia tal barbárie. O sistema de poder se materializava na figura do feitor, braço direito de D. Francisco, sempre pronto a impor punições severas, e na intrincada hierarquia que separava os escravos de maior confiança, muitas vezes encarregados de vigiar os demais, daqueles que cumpriam as tarefas mais pesadas no campo. O boato cruel, a notícia da venda, não era apenas uma ameaça à liberdade, mas um ataque direto à unidade familiar, ao laço sagrado que os unia em meio à opressão. Essa ameaça iminente transformou o medo latente em um terror palpável, prenunciando uma tragédia que dilaceraria os corações e testaria os limites da resistência humana. A fazenda, outrora símbolo de trabalho e subsistência forçada, tornava-se agora um cenário de desespero iminente. Em meio aos canaviais que beijavam o sol inclemente, a vida de Kwame, agora com seus 32 anos, era um testemunho de resiliência forjada na terra que o vira nascer, mas que o mantinha acorrentado. Seus ombros largos e a pele bronzeada pelo trabalho incessante eram marcados por cicatrizes, lembranças silenciosas de uma vida de labuta e submissão. A cada amanhecer, o aroma acre do melaço o despertava para mais um dia de suor derramado no engenho. Kwame era um homem de poucas palavras, mas seus olhos profundos e frequentemente melancólicos guardavam a sabedoria de quem aprendera a ler os sinais da terra e os humores dos homens. Sua posição na senzala era de respeito, não por autoridade.
mas pela força e pela capacidade de trabalho que inspiravam e, ocasionalmente, pela sua habilidade em acalmar os ânimos mais exaltados com histórias e cantos trazidos de longe. Sua família, os pilares que sustentavam seu espírito, era seu maior tesouro e sua mais profunda vulnerabilidade. Ao seu lado, Amani, sua esposa de 28 anos, cujo sorriso raro conseguia afastar as sombras do dia a dia, era o sol que aquecia os corações. Amani, nascida na fazenda, possuía uma agilidade notável, dividindo seu tempo entre os afazeres da casa grande e os cuidados com os poucos pertences da senzala, além de ser exímia com as ervas medicinais. Juntos, eles criavam seus 3 filhos, o precoce Jabulani, de 10 anos, que já imitava os gestos do pai com a foice, a curiosa Zahra, de 7, cujos olhos atentos observavam tudo ao redor, e a pequena Imani, de apenas 3 anos, cujas risadas eram a melodia mais preciosa que se podia ouvir. Havia também a velha Nana Akosua, mãe de Kwame, trazida da África há mais de 50 anos, cujas histórias sobre a terra natal e os espíritos ancestrais eram um fio tênue que os conectava ao passado e à sua identidade. Nana Akosua, embora frágil, mantinha a mente lúcida e era a guardiã das tradições, transmitindo-as com um fervor quase religioso. O poder na fazenda recaía sobre a figura de Senhor Aurélio, um homem de 55 anos, cuja fortuna era erguida sobre o suor e o sofrimento de centenas de almas. Aurélio, descendente de uma antiga família de latifundiários, exibia uma crueldade calculista, disfarçada por vezes por um paternalismo superficial. Seus olhos frios, que pareciam desprovidos de qualquer compaixão, raramente se desviavam dos livros de contas, pois o lucro era seu único Deus. Sua esposa, Dona Elvira, uma mulher de 40 e poucos anos, vivia imersa em seus bordados e em uma religiosidade ostensiva, alheia à barbárie que sustentava seu luxo. Eles possuíam uma única filha, a jovem e mimada Clara, de 16 anos, cujo destino era casar-se com alguém de boa família para garantir a prosperidade do nome da casa. A Casa Grande, uma imponente construção colonial de paredes brancas e janelas amplas, era um contraste chocante com a aglomeração de barracos de barro e palha que compunham a senzala. Ali, o luxo era palpável. Móveis de jacarandá, tapeçarias finas e lustres de cristal que refletiam a luz de velas perfumadas. Em contrapartida, a senzala, um amontoado de cubículos úmidos e escuros, abrigava dezenas de pessoas em condições precárias, o cheiro de mofo e suor pairando no ar. Os campos de cana, extensos e verdejantes sob o sol escaldante, eram o palco do trabalho extenuante, e o som dos chicotes ecoava frequentemente. Havia também a capela, um pequeno santuário onde os senhores praticavam sua fé, e os galpões do engenho, onde o trabalho árduo transformava a cana em riqueza. A hierarquia era um sistema rígido e implacável. No topo, o senhor Aurélio e sua família. Abaixo, os feitores, homens brutais e temidos, responsáveis pela disciplina e pela produtividade através da violência. Os capitães do mato, sempre atentos às fugas, eram a personificação do medo para os escravos. Dentro da própria senzala havia divisões sutis. Os escravos domésticos, que serviam diretamente na Casa Grande, gozavam de um tratamento ligeiramente melhor, embora não menos servil, em comparação com os escravos do campo, cujas vidas eram ainda mais árduas. Os agregados, escravos mais velhos ou com alguma habilidade específica, desempenhavam funções diversas, mas sempre sob o jugo do poder senhorial. A rotina era monótona e exaustiva. O sol mal despontava e já se ouvia o som dos sinos chamando para o trabalho nos canaviais ou no engenho. As horas eram marcadas pelo sol, pela fome e pelo medo dos castigos. Recompensas eram raras, geralmente um pedaço extra de ração ou um dia de descanso em caso de produção excepcional, mas a crueldade era a norma. As festividades eram poucas, marcadas por celebrações religiosas impostas ou raras reuniões para celebrar datas importantes para os senhores, onde os escravos eram meros espectadores.
As práticas religiosas africanas, contudo, mantinham-se vivas em segredo nos cantos mais afastados da senzala, em sussurros e cantigas que invocavam os ancestrais. Um arrepio percorreu a espinha de Kwame ao perceber o olhar mais penetrante do feitor Antônio sobre ele, um homem conhecido por sua crueldade gratuita. A diferença no tratamento de Jabulani, que por sua proximidade com a Casa Grande recebia tarefas menos pesadas, gerava murmúrios de descontentamento entre os mais velhos da senzala. Amani, por sua vez, sentia o peso do ciúme disfarçado de preocupação quando Dona Elvira solicitava sua presença na Casa Grande com uma frequência incomum, um favoritismo que, ela temia, poderia trazer mais problemas do que benefícios. A venda dos escravos, antes um boato distante, agora pairava como uma nuvem negra, alimentando a angústia e a inquietação em cada coração. O dia amanheceu com uma tempestade, não apenas no céu, mas no espírito da fazenda. O catalisador, um grito de desespero que irrompeu da senzala antes mesmo do sol nascer, ecoou como um raio. Um dos mais jovens, um rapaz chamado Joca, encontrara seu pai, Benedito, enforcado em uma das mangueiras. A corda, ainda balançando levemente com o vento, era o testemunho mudo de uma tragédia consumada. Benedito, um homem forte e resignado, cedera ao peso insuportável de uma dívida impagável contraída pelo senhor com um negociante implacável da vila. A notícia da execução da hipoteca, que selava a perda de Benedito e de parte do seu tempo de vida, havia chegado na véspera, sussurrada por um capataz com mais coração que o usual. A primeira a perceber a desgraça foi Amani, que, por ironia do destino, estava a caminho da Casa Grande para um chamado de Dona Elvira quando ouviu o lamento dilacerante. O pranto, inicialmente difuso, concentrou-se rapidamente na direção da mangueira. Amani, com o coração disparado, correu na direção dos gritos. Ao ver a cena, seu rosto pálido se contorceu em horror. Ela compreendeu, num instante doloroso, que aquela não era apenas a morte de um homem, mas o sintoma de um sistema que devorava suas próprias entranhas. Correu de volta, o ar fugindo de seus pulmões, para alertar os outros. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Corpos se aglomeraram em torno da árvore, o choque inicial dando lugar a um murmúrio crescente de dor e raiva. Amani, com a voz embargada, conseguiu transmitir o que vira e o que sabia sobre a dívida do senhor. Entre os escravos, o medo deu lugar a um sentimento mais sombrio, a percepção de que o pior, o impensável, poderia acontecer a qualquer momento. A morte de Benedito era a prova concreta de que a vida deles, tão desprezada, podia ser ceifada por débitos de outros. Na Casa Grande, o alvoroço foi diferente. Dona Elvira, ao ser informada do ocorrido por uma das mucamas, soltou um grito agudo, mais de surpresa e receio do que de genuína tristeza. O senhor, a princípio, tentou minimizar o fato, culpando a fraqueza de espírito de Benedito. No entanto, a insistência da esposa, que temia a revolta e a má fama, o forçou a encarar a gravidade da situação. Discussões acaloradas irromperam entre os patrões. O senhor argumentava que o negociante era implacável e que nada poderia ser feito. Dona Elvira, por outro lado, temia as consequências sociais e a possível desordem. A primeira interpretação, entre os escravos, foi a de que a venda forçada era iminente, uma punição pelo desarranjo causado pela morte. Benedito, para eles, havia sido levado por causa das dívidas do senhor. Na Casa Grande, a interpretação era de que a tragédia era um inconveniente, um problema a ser contido e disfarçado. O medo de Dona Elvira era que a revolta dos escravos pudesse arruinar a reputação da família e os negócios do marido. As primeiras medidas refletiram essa dicotomia. Na senzala, reuniões secretas começaram a acontecer sob o manto da noite. Amani, usando a confiança que conquistara, tornou-se um elo entre diferentes grupos, transmitindo informações e planos incipientes. Fala-se de fugas, de resistências, de formas de se protegerem. Na Casa Grande, o senhor ordenou o aumento da vigilância.
Capatazes foram instruídos a redobrar a atenção e as rondas noturnas se tornaram mais frequentes. A ameaça de punições severas para qualquer sinal de insubordinação foi claramente comunicada. Houve uma tentativa de negociação, ou melhor, um eco dela. Alguns escravos mais velhos, lembrando-se de tempos mais brandos, ousaram abordar o senhor, não para pedir clemência, mas para sugerir que a dívida pudesse ser paga com trabalho extra, com algum sacrifício a mais, para que Benedito não fosse perdido daquela forma. A resposta do senhor foi fria e evasiva, afirmando que os acordos eram irrevogáveis e que a lei do dinheiro deveria ser cumprida. Promessas de manter a ordem e de garantir a continuidade dos trabalhos foram recebidas com um aceno impaciente, mas sem qualquer concessão real. Era um diálogo de surdos, onde as palavras pareciam ter significados radicalmente distintos para cada lado. A verdadeira escolha, o momento em que um caminho menos trágico poderia ter sido trilhado, pairava agora no ar como uma névoa espessa. O senhor, empurrado pelo medo da desordem e pela teimosia do negociante, recusou-se a considerar qualquer alternativa que não fosse a manutenção rígida do sistema e de seus acordos. Os escravos, por sua vez, vendo a porta da negociação fechada e a injustiça gritante, começavam a perceber que a única saída seria a própria ação, um caminho perigoso e incerto, mas talvez o único que lhes restava para evitar que a tragédia se repetisse. O endurecimento das posições era palpável, selando o destino para essa escalada da crise. O peso da injustiça, antes um murmúrio silencioso, explodiu na senzala. Quilombo, o jovem de olhar flamejante, quebrando o silêncio opressor, confrontou o feitor Manuel com uma pergunta que ecoou como um trovão. Por que o chicote nos marca e a colheita nos esgota, sem que jamais o pão chegue à nossa mesa em igual medida? A resposta não veio em palavras, mas em um golpe violento que rasgou sua pele, um prenúncio da tempestade que se formava. Ali, sob o sol escaldante, entre gritos de dor e a repugnância dos olhares, a primeira faísca da rebelião se acendeu, não apenas em Quilombo, mas em cada alma que testemunhou o ato brutal. A inércia fora quebrada, e o conflito, antes latente, agora se materializava em carne e osso, na dor visível e inegável. Diante da brutalidade sem precedentes, os escravos, mesmo os mais submissos, começaram a manifestar seu descontentamento de maneiras sutis, mas carregadas de significado. O trabalho tornava-se deliberadamente mais lento, as ferramentas pareciam mais pesadas, e os erros propositais na colheita começavam a se multiplicar. Pequenos atos de sabotagem, como o desaparecimento misterioso de suprimentos ou a má manutenção de equipamentos, tornaram-se uma linguagem silenciosa de protesto. Alguns até usavam fugas temporárias, vislumbrando um alívio fugaz na mata fechada, antes de serem inevitavelmente recapturados, mas levando consigo a semente da esperança e a confirmação de que o controle senhorial não era absoluto. A solidariedade, por sua vez, florescia em trocas de olhares cúmplices, em partilha de comida escassa e em murmúrios de encorajamento nas noites escuras. A resposta do sistema de poder não tardou. O feitor Manuel, amparado pela autoridade que emanava de sua posição, intensificou a vigilância. Cães de guarda tornaram-se mais presentes, rondas noturnas mais frequentes e ameaças veladas sobre as famílias dos rebeldes começaram a ser proferidas. Para punir a insubordinação, os castigos tornaram-se mais severos, as chibatas mais cruéis, visando não apenas infligir dor física, mas também quebrar o espírito e semear o medo. A separação de famílias, o argumento mais cruel e eficaz, era agora uma ameaça constante pairando sobre os lares improvisados da senzala, um lembrete sombrio do poder absoluto que detinham sobre suas vidas e destinos. A tensão cresceu a ponto de outros escravos, inicialmente hesitantes, serem forçados a tomar um lado. Uns se resignaram à passividade, temendo a ira dos senhores e preferindo a sobrevivência à luta. Outros, impulsionados pela indignação ou pela lealdade aos seus, uniram-se silenciosamente aos atos de resistência, oferecendo apoio ou informações cruciais. Na Casa Grande,
A senhora Dona Elvira, inicialmente alheia à profundidade do sofrimento, começou a perceber a atmosfera carregada, enquanto seu filho, o jovem e impetuoso senhor Antônio, defendia intransigentemente as medidas de punição, aumentando a pressão e solidificando as divisões internas da família senhorial. A escalada da violência tornou-se inevitável. A primeira punição física exemplar, aplicada a um jovem escravo por um roubo de comida considerado insignificante, chocou a todos. O corpo dilacerado, a dor agonizante, serviram de macabro espetáculo para intimidar e dissuadir qualquer tentativa futura de desafio. A crueldade gratuita, que ia além da necessidade de controle, revelou a face mais sombria do sistema, transformando o medo em um ódio latente e a esperança em uma necessidade urgente de mudança, mesmo que o preço fosse a própria vida. Em meio à crescente espiral de violência e medo, surgiram vozes que buscavam um caminho alternativo. O padre local, com sua fé e palavras de ordem, tentou intervir, pregando o perdão e a submissão à vontade divina, um consolo superficial que não tocava à raiz da injustiça. Um escravo mais velho, respeitado por sua sabedoria e experiência, tentou dialogar com o feitor, apelar para um senso de humanidade adormecido, sugerindo concessões mínimas em troca de ordem. Até mesmo Dona Elvira, movida por um lampejo de compaixão, ponderou sobre a situação, buscando apaziguar os ânimos com promessas vagas de melhorias. No entanto, todas as tentativas de mediação falharam espetacularmente. No contexto escravocrata, o poder era absoluto e inquestionável. O padre, com sua moralidade religiosa imposta, não compreendia a dinâmica do poder do Senhor sobre a vida e a morte. O escravo ancião, por mais sábio que fosse, representava a própria submissão que o sistema buscava perpetuar. E Dona Elvira, embora talvez sentisse um resquício de humanidade, estava intrinsecamente ligada ao sistema de exploração, incapaz de desafiar os pilares de sua própria existência. A mediação, em um ambiente onde a humanidade era negada e a propriedade prevalecia sobre o indivíduo, tornava-se uma falácia vazia, incapaz de alcançar qualquer solução real. Diante do fracasso das tentativas de apaziguamento e da intensificação da repressão, os escravos se viram em um impasse. A urgência de uma ação decisiva pairava no ar. Alguns, com o coração pesado pela resignação, começaram a aceitar o destino trágico que parecia inescapável. Outros, com a chama da esperança ainda acesa, planejavam meticulosamente uma fuga em massa, estudando as rotas seguras e os momentos de maior vulnerabilidade do sistema de vigilância. Um grupo menor, impulsionado por um senso de justiça irreprimível, começou a articular a possibilidade de uma revolta aberta, preparando-se para o confronto final, cientes dos riscos monumentais, mas determinados a lutar por sua liberdade, mesmo que isso significasse o sacrifício supremo. A fumaça densa que se elevava do curral, mesmo sob o sol inclemente, não era apenas o prenúncio de dor, mas a concretização de um medo latente. A descoberta da tentativa de fuga de alguns, acobertada por um álibi de insubordinação forjada, serviu como pavio para a explosão do poder arbitrário. O escolhido para ser o exemplo, o infeliz Miguel, com seus 20 e poucos anos e um olhar que ainda guardava resquícios de dignidade, foi levado para o centro da praça. Sua culpa, aos olhos dos senhores, era ser um símbolo de resistência, um suspiro de esperança que não podia ser tolerado. A razão de sua seleção, além do seu espírito inquebrantável, residia na sua capacidade de inspirar, de ser um farol para os que buscavam um caminho para fora daquele inferno. O açoite público foi a coreografia macabra orquestrada para ensinar a lição. Cada golpe que rasgava a pele de Miguel, embora cruel em sua execução, foi deliberadamente direcionado a gravar uma mensagem nas mentes dos outros. As chicotadas não visavam apenas infligir dor física, mas estilhaçar a esperança, desmantelar a unidade e instaurar um terror silencioso. Os troncos esperavam de braços abertos de madeira para imobilizar qualquer vestígio de movimento ou protesto, enquanto a ameaça velada de separação familiar, a mais temida das punições,
pairava no ar como um corvo anunciando desgraça. A venda punitiva de membros da família para regiões ainda mais remotas e cruéis era a promessa sombria que acompanhava cada açoite. Para as centenas de escravos forçados a serem testemunhas oculares da brutalidade, o horror era palpável. Crianças, cujos olhos não deveriam ter presenciado tamanha crueldade, encolhiam-se, agarrando-se às saias de suas mães, as pequenas mentes inundadas por imagens que jamais apagariam. Seus choros silenciosos eram abafados pelo ranger das chicotes e pelos gritos abafados de Miguel. O silêncio que se instalou após os primeiros golpes não era de paz, mas de um espanto paralisante, de um medo profundo que congelava a alma e impedia qualquer manifestação externa. A família de Miguel, reunida e impotente, sentiu o golpe mais devastador. A esposa, Joana, viu sua força vital esvair-se a cada chicotada que seu marido recebia, o desespero corroendo seus ossos. Seus filhos pequenos, antes vibrantes, tornaram-se sombras trêmulas, o trauma estampado em seus rostos infantis. A possibilidade de serem vendidos separadamente agora pairava sobre eles como uma nuvem negra, a desintegração familiar tornando-se uma ameaça iminente e insuportável. A comunidade escrava, embora forçada a assistir em um silêncio aparente, processou o trauma de maneiras distintas e subterrâneas. O horror silencioso tomou conta de muitos, um grito mudo preso na garganta. Outros sentiram uma revolta contida crescer em seus peitos, uma faísca de raiva avivada pela injustiça flagrante. A solidariedade secreta, antes restrita a pequenos gestos, agora se intensificava, com olhares trocados e murmúrios discretos que prometiam uma resistência mais unida e determinada, mesmo que o medo ainda fosse um adversário poderoso. O sistema, em sua lógica perversa, racionalizava tal brutalidade como necessária para a manutenção da ordem e do controle. O Senhor, com um semblante de resignação calculada, justificava a punição como um mal necessário, um remédio amargo para curar a doença da desobediência. A sociedade escravocrata, em sua totalidade, aceitava essa narrativa, vista como um pilar fundamental para a preservação de seus privilégios e do seu modo de vida, ignorando ou negando a humanidade daqueles a quem escravizavam. As consequências imediatas eram visíveis e devastadoras. Miguel, ferido e debilitado, mal sobrevivia à punição, seu corpo marcado para sempre como um testemunho da crueldade. A morte, para alguns, seria um alívio, mas para a maioria significava o aprofundamento do trauma psicológico, o peso da culpa por não terem conseguido impedir a violência e o medo constante de serem os próximos a enfrentar o açoite ou a venda. Diante da brutalidade exposta, o planejamento secreto ganhou novo fôlego. A ideia de vingança, antes um sussurro distante, tornava-se mais concreta para alguns, enquanto outros redobravam os esforços na fuga coletiva, agora com um senso de urgência ainda maior. A resignação forçada, embora presente, era uma fachada para a determinação crescente de buscar a liberdade, custasse o que custasse. Essa demonstração de força bruta, longe de extinguir a chama da esperança, alterou profundamente a dinâmica das relações dentro da comunidade escrava. A submissão aparente agora escondia uma resistência mais feroz e organizada. O medo servia como um catalisador para a união, e a experiência compartilhada de horror fortalecia os laços de solidariedade, preparando o terreno para uma escalada inevitável em direção à liberdade ou à destruição. A centelha reacendida pela opressão transformou a insatisfação difusa em um clamor organizado. As fugas, antes atos isolados de desespero, tornaram-se mais frequentes e ousadas, drenando a força de trabalho essencial para a lavoura. O silêncio no campo era agora um prenúncio de ausência, um eco perturbador que ressoava nas plantações. Em resposta, a vigilância se adensou, tornando-se um cerco palpável, um véu de desconfiança tecido com olhares atentos e patrulhas incessantes, acentuando a sensação de aprisionamento.
A notícia dos levantes e fugas transbordou os limites da fazenda, atraindo a atenção de forasteiros com interesses variados. Capitães do mato, mercenários treinados para caçar fugitivos, tornaram-se figuras temidas, sua presença sinônimo de recaptura brutal e punição exemplar. As autoridades locais, pressionadas pela necessidade de manter a ordem e proteger os interesses dos proprietários, intensificaram a repressão, transformando as terras em zonas de conflito. Os fazendeiros vizinhos, temendo o contágio da rebeldia, ora ofereciam auxílio na caçada, ora se fechavam em si mesmos, fortalecendo suas próprias defesas. Dentro da comunidade de escravizados, a tensão gerou divisões amargas. Alguns, esmagados pelo medo ou atraídos por promessas de melhores condições, tornaram-se informantes, traindo os planos e a confiança daqueles que ousavam resistir. Outros, fortalecidos pela convicção inabalável de que a liberdade era um direito inalienável, agiam nas sombras, orquestrando planos de fuga e sabotagem, alimentando a chama da esperança em meio à escuridão. Essa dicotomia interna, um espelho das contradições do próprio sistema, alimentava a desconfiança e tornava cada passo um ato de coragem e perigo. Simultaneamente, pressões externas começaram a corroer os alicerces do sistema. Leis abolicionistas, ainda tímidas, mas cada vez mais vocais, começaram a ganhar força em outras nações, lançando uma sombra sobre a sustentabilidade da escravidão. O movimento abolicionista, com seus discursos fervorosos e ações diretas, semeava dúvidas e promoviam debates acalorados, expondo a crueldade do sistema para o mundo. A pressão econômica, com a obsolescência gradual do trabalho escravo em face de novas tecnologias e modelos produtivos, tornava a posse de escravos um fardo cada vez maior, um investimento arriscado em um mundo em transformação. Diante da iminente desintegração, tanto os senhores quanto os escravizados foram forçados a tomar medidas desesperadas. Alguns proprietários, incapazes de controlar suas propriedades e temendo a ruína, optaram pela venda em massa, dispersando famílias e comunidades em busca de uma saída rápida, um escoamento de capital antes que se tornasse pó. Outros, em um último e fútil esforço para domar a rebeldia, planejaram a mudança para regiões mais isoladas, acreditando que a distância aplacaria o desejo de liberdade. Do lado dos oprimidos, a agitação cresceu, culminando em revoltas pontuais e em planos audaciosos de fuga coletiva, atos de resistência que arriscavam tudo em busca do impossível. Em meio ao caos crescente, surgiram apelos finais, tentativas desesperadas de reverter o curso implacável dos acontecimentos. Os senhores, com a voz embargada pela urgência, ofereciam promessas de alforria condicionada, brandindo ameaças derradeiras de retaliação brutal caso a resistência não cessasse. Eram gestos vazios, tentativas de comprar tempo em um jogo onde as regras haviam sido reescritas pela dor e pela aspiração. A palavra liberdade, antes um sussurro proibido, agora ecoava em cada canto, um mantra poderoso que inspirava ações extremas. Os preparativos finais se intensificaram, prenunciando um confronto inevitável ou uma separação definitiva. Em alguns recantos, grupos de escravizados se reuniam secretamente, armando-se com o que podiam encontrar, forjando estratégias para um embate que prometia ser brutal. Em outros, a organização visava a fuga em massa, uma travessia perigosa rumo ao desconhecido, onde a liberdade, incerta, mas almejada, aguardava. Um clima de fim pairava no ar, uma sensação palpável de que a antiga ordem social estava irremediavelmente quebrada, prestes a desmoronar em uma avalanche de consequências. A atmosfera era densa com a certeza de que nada mais seria como antes. Olhos se cruzavam, e no reconhecimento mútuo de que não havia mais volta, residia um temor misturado com uma estranha esperança. A violência gerada pelo sistema havia, paradoxalmente, catalisado o fim do próprio sistema, criando uma espiral de consequências que culminaria em um desfecho dramático e transformador. A história estava em marcha, impulsionada por anos de sofrimento e pela inextinguível sede de autonomia.
O sol do meio-dia castigava implacavelmente o pátio de concreto do porto, onde o cheiro salgado do mar se misturava ao odor acre de suor e desespero. Correntes grossas, frias ao toque, cintilavam sob a luz intensa, aguardando seus novos donos. A multidão, um mosaico de rostos impassíveis e olhos furtivos, observava a cena com uma mistura de curiosidade mórbida e resignação. Os gritos já haviam cessado, substituídos por um silêncio pesado, pontuado apenas pelo ranger das madeiras do navio ancorado ao lado, pronto para levar consigo a dor e a esperança de muitos. O leiloeiro, com sua voz estridente e sem emoção, iniciava o último ato daquela venda macabra. A família de Ana, outrora um refúgio de afeto, agora se encontrava fragmentada diante de seus olhos. A cada batida de seu martelo, um pedaço de seus corações era arrancado. O homem que a comprara, um senhor de engenho conhecido pela crueldade, a puxava rudemente pelo braço, as correntes em seus pulsos apertando com força. Seu marido, João, com o rosto marcado pela impotência, apenas conseguia olhá-la, os lábios se movendo em um murmúrio inaudível. Ainda era possível ouvir os soluços baixos de Maria, a filha mais nova, agarrada às pernas de João, sem entender completamente a magnitude da perda que a envolvia. A cada passo que Ana era arrastada para o convés, um nó se apertava em sua garganta, o ar rarefeito dificultando a respiração. Ela tentou uma última vez alcançar a mão de João, mas as correntes o impediram, marcando a brutalidade da separação. O documento de venda, um papel sem alma, selava o destino de suas vidas, reduzindo pessoas a mercadorias. O momento de maior impacto se deu quando Ana avistou, entre a multidão, a figura envelhecida de sua mãe, que, incapaz de se mover ou emitir um som, apenas a olhava com um sofrimento mudo. O último abraço de João, um gesto desesperado e fugaz, foi um misto de promessa e adeus. "Não se esqueça de nós", foram suas últimas palavras para Ana, um eco em meio ao ruído da partida. Ela respondeu com um olhar que prometia lembrar, mesmo que a memória fosse a única coisa que lhe restasse. O navio começou a se afastar lentamente, as velas inchando com o vento. A família de Ana, antes unida pela adversidade, agora estava desfeita, dispersa pelo capricho de um sistema desumano. 20 pessoas foram separadas naquele dia, 5 famílias desfeitas, incluindo a de Ana, e 10 indivíduos vendidos para diferentes destinos, suas vidas agora traçadas em mapas desconhecidos. Nenhuma revolta bem-sucedida, nenhuma fuga além da esperança que se esvaía com a distância. O porto, antes vibrante com o tráfego de mercadorias, agora parecia desolado, o eco das despedidas ainda pairando no ar. João, com Maria ainda agarrada atrás a ele, sentiu o peso da perda se abater sobre seus ombros. A promessa de Ana, um fio tênue de conexão, era a única coisa que o impedia de sucumbir ao desespero. O sol, que antes iluminava o pátio, agora lançava sombras longas e frias sobre o chão, testemunha silenciosa da tragédia consumada. O último navio partiu, levando consigo não apenas o clamor da ganância humana, mas também o riso de tantas crianças e a esperança de tantas mães. João, com a pele marcada pelo sol e a alma pesada de mágoas, permaneceu firme, um pilar de resistência ante o vazio que se instalara. O lamento das famílias dilaceradas, ecoando pelas vielas de terra batida, narrava uma história cruel de separação arbitrária, onde laços de sangue e afeto eram rompidos sem piedade em nome do lucro alheio. Essa brutalidade, semeada em solo fértil de desumanidade, lançou raízes profundas, moldando o futuro de gerações com as cicatrizes da injustiça e da exclusão. O fio tênue da promessa de Ana, um sussurro de um futuro que poderia ter sido, tornou-se o alicerce de uma nova jornada, uma busca incessante por um reencontro, por um resgate da memória e da dignidade perdida. Os anos que se seguiram foram marcados pela perseverança e por uma força inabalável.
Aqueles que conseguiram sobreviver à desumanidade do sistema encontraram refúgio em comunidades clandestinas, erguendo, com suor e lágrimas, seus próprios vilarejos, onde a liberdade era um tesouro guardado a 7 chaves. O legado de Ana e de tantos outros que resistiram em silêncio floresceu nas sementes de esperança plantadas no presente. A cada criança que crescia livre, a cada ato de solidariedade, a chama da dignidade humana era reacendida, um farol a guiar as gerações futuras. Essa tenacidade inabalável, essa recusa em serem apagados, ecoou através dos tempos, um testemunho poderoso da capacidade do espírito humano de florescer mesmo nas mais áridas circunstâncias. O destino dos sobreviventes foi um mosaico de desafios e triunfos. Alguns, como João, encontraram um vislumbre de paz, reconstruindo suas vidas longe das amarras do passado, enquanto outros vivenciaram o amargo gosto da liberdade tardia apenas para sucumbir às intempéries da vida ou a novas formas de exploração. As consequências da escravidão, contudo, transcendiam os indivíduos, permeando o tecido social com desigualdades e preconceitos que persistiram para além da abolição oficial. O sangue inocente derramado, a força vital sugada, a cultura silenciada, tudo isso deixou uma marca indelével. A luta pela reparação e pelo reconhecimento da imensa dívida histórica tornou-se a batalha de seus descendentes, uma contínua reafirmação de que nenhum ser humano pode ser propriedade de outro. A reverberação desse capítulo sombrio na história perdurou, influenciando não apenas o destino das famílias afetadas, mas também a própria formação da República. As estruturas de poder erguidas sobre a exploração continuaram a moldar as oportunidades e a perpetuar a exclusão, exigindo um esforço contínuo para desmantelar suas fundações. A lição universal que emerge dessa experiência é clara. A dignidade humana é inalienável e a resistência, em suas diversas formas, é um ato de profunda coragem e perseverança. A esperança, mesmo nos momentos mais sombrios, reside na inextinguível capacidade humana de amar, de lutar e de incansavelmente buscar um futuro mais justo. Ao revisitar essa memória dolorosa, honramos aqueles que foram roubados de suas vidas, mas que, em sua essência, jamais puderam ser verdadeiramente subjugados. A força de João, a esperança de Ana, o silêncio resiliente de tantos anônimos que resistiram com sua própria humanidade. Estes são os ecos que devem ressoar. Que suas histórias, muitas vezes contadas em sussurros ou em cantos guardados no peito, ecoem com a força de um trovão, lembrando-nos eternamente do preço da liberdade e da indomável grandeza do espírito humano. Que jamais esqueçamos, para que jamais se repita.